Meus amados irmãos, eu quero saudar-vos na paz do Senhor. Glória, honra e louvor seja dado a Cristo. Quero trazer a palavra de Deus aqui, o versículo de número 27, do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, que diz-nos assim: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Oh, glória! Meus amados irmãos, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, nesse texto lido, ele chama a igreja de Filipos para que eles vivam acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus, irmãos, dá-nos direção, mostra-nos a certeza, a confiança de que nós estamos no caminho certo, servindo a Deus. O Evangelho de Deus, irmãos, o Evangelho que Paulo assim estava falando à igreja de Filipos, esse Evangelho, a sua origem é divina. Glória a Jesus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 8, ele diz que o primeiro homem a ouvir a mensagem do Evangelho foi o velho Abraão. E o primeiro pregador que trouxe essa mensagem foi o próprio Deus, porque é uma mensagem saradora, é uma mensagem de confiança, é uma mensagem de segurança. E quando Cristo, o próprio Deus, fala a Abraão, no capítulo 12 do Gênesis, ele disse para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Quando a gente olha para esse texto, nós vamos observar porque Paulo está chamando a igreja de Filipos e dizer: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho, irmãos amados, o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho fortalecedor, é o Evangelho cheio de misericórdia. É o Evangelho, meus queridos, que fala do favor de Deus para com o homem. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho, irmãos, ele indica o caminho que conduz para a vida. Glória a Deus. A Bíblia faz nos entender que o homem no pecado, ele vive cego, ele não tem para onde andar. Precisamente nos escritos de Salomão, livro de Provérbios, diz que o homem, ele anda em escuridão e ele nem sabe em que tropeça. Mas a Bíblia, por sua vez, diz em Salmo 119, e o versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. O Evangelho, ele mostra, ele indica o caminho que conduz para a vida eterna. Oh, aleluia! O Evangelho direciona o homem para a vida eterna. Aleluia. Quem não dá credibilidade à pregação do Evangelho, aleluia, ele está com sérios problemas. É por isso que entendo eu, pelo Espírito Santo, que quando Cristo ressuscita, ele diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Aquele que crê, ele terá salvação, esse será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Meus irmãos amados, Jesus tinha certeza que a pregação do Evangelho, ela surte efeito. A pregação do Evangelho, ela muda as vidas. Nós somos exemplo de tudo isso. Eu me lembro, e encerro essa participação, uma certa feita eu pregava para um moço, e eu estava ali muito empolgado, creio que na direção do Espírito Santo, a gente sente aquela direção, a unção, e eu ministrava para aquele homem, pregando, testificando para ele do amor de Deus, do Evangelho de Jesus, e ali ele estava me dando ouvido, porém ele não quis. Mas do outro lado, dentro do quarto, tinha um moço que estava escutando.
Quando nós paramos a conversa, o moço saiu de lá e ele disse assim: é verdade isso que tu estava dizendo? Eu disse: a mais pura e límpida verdade. Ele disse: pois se é desse jeito eu quero. Aleluia! Eu preguei para um, mas e o outro ouviu e se converteu, porque o evangelho é a palavra de Deus e não volta vazia. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Deus nos abençoe em nome de Jesus.